Olá, vou comentar agora o artigo 52 da Lei Complementar 17. Veja bem, compete às câmaras em geral. Compete às câmaras em geral. Bom, quando o artigo 52 fala câmaras em geral, significa primeira, segunda, terceira e quarta câmaras, câmara civil isolada e primeira e segunda câmara criminal isolada. Beleza? Simples assim. Porque, ou seja, essas regras que a gente está estudando aqui, essas primeiras regras, servem para todas as câmaras isoladas, sejam cíveis, sejam criminais. Beleza? Então, essas competências listadas aqui no artigo 52, inciso 1 em diante, são competências de todas as câmaras isoladas. Tranquilo. Veja bem o artigo 52, ó. Compete às câmaras em geral processar e julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Então, aqui é o recurso de embargo de declaração se uma, por exemplo, a Câmara Civil profere um julgamento em um acórdão e existir contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a parte poderá ingressar com um recurso chamado embargo de declaração. E esses embargos de declaração serão julgados pela própria Câmara que proferiu o julgamento impugnado. Beleza? Letra B. A restauração de autos desaparecidos quando pendentes de julgamento. Isso aqui também a gente já sabe. A gente viu que o Tribunal Pleno também tem essa competência. As câmaras reunidas também têm essa competência. É simples, né? Imagine um processo no âmbito da Câmara, de qualquer Câmara Civil ou de qualquer Câmara Criminal, e aí esse processo simplesmente desaparece. Normalmente é os processos em papel, né? Processo físico. Se esse processo desaparecer, será iniciado um procedimento de restauração dos autos. E esse procedimento será feito na própria Câmara onde o processo desapareceu. Simples assim. É porque é o seguinte, hoje em dia, doutores, isso aqui está meio que letra morta, porque hoje em dia vigora, estamos em plena era digital, vigora aí a Lei 11.419 de 2006, que inaugurou de forma definitiva o processo eletrônico. Hoje em dia a maioria dos processos são eletrônicos, embora ainda um aqui, outro lá, sejam físicos, sejam em papel, né? A maioria é tudo eletrônico. Mas enfim, os processos físicos que porventura desaparecerem serão restaurados por meio de um procedimento de restauração de autos. E esse procedimento será processado na própria Câmara onde o processo ficar desaparecido. Beleza? Ok. Perceba que as câmaras reunidas também têm essa competência para os processos que desaparecerem lá na Câmara reunida, os processos de competência das câmaras reunidas. Os processos de competência das câmaras cíveis ou das câmaras criminais serão restaurados nas próprias câmaras, beleza? Ok. Não tem muita dificuldade aqui na linha B, né? A linha C, competência das câmaras isoladas, processar e julgar as reclamações contra os atos pertinentes à execução de seus julgados. Então, imagine que as câmaras, a primeira câmara, por exemplo, a primeira câmara civil, tem um julgado e as pessoas não estão obedecendo à execução desse julgado. É possível ingressar com a ação chamada reclamação constitucional e quem julgará essa reclamação constitucional será a própria Câmara isolada que tiver proferido o julgamento e esse julgamento não estiver sendo cumprido, beleza? Ok. Inciso 2. Compete às câmaras isoladas processar e julgar. Aliás, compete às câmaras isoladas, inciso 2. Executar por seu presidente as decisões em causa de sua competência originária. Então, imagine que uma Câmara Civil profira uma decisão. A competência dessa Câmara vai se esgotar aí? Não. A Câmara poderá executar a decisão que ela proferiu. Beleza. Então, por exemplo, imagine que a Câmara condene João a pagar
R$ 2.000. 2.000 não, condene João a pagar R$ 20.000. Essa Câmara poderá executar essa decisão, intimar o João para pagar, e se o João não pagar, poderá entrar na conta bancária de João e sequestrar o dinheiro lá dentro da conta bancária de João? Pode, porque a Câmara poderá executar, satisfazer, cumprir as suas decisões. Tá? É claro que aí por meio do presidente da Câmara. Conforme a gente já sabia, conforme a gente já tinha visto, cada Câmara isolada, seja civil, seja criminal, tem 4 desembargadores. Esses 4 desembargadores se reunirão e vão votar para escolher um deles para ser o presidente. Aí é esse presidente escolhido que, por exemplo, executará as decisões de competência originária aí das câmaras, qualquer uma delas, câmaras isoladas, tá? Ok, inciso 3, compete às câmaras isoladas em geral comunicar à autoridade judiciária competente para fins de apuração de responsabilidade as faltas cometidas por juízes, serventuários e funcionários da Justiça. O que significa esse inciso? Esse inciso ele corrobora um outro artigo anterior que a gente já tinha visto nos comentários anteriores, que dizia lá que os órgãos da segunda instância comunicarão irregularidades para o Conselho da Magistratura, no sentido de que o Conselho da Magistratura apure as irregularidades por meio do processo administrativo disciplinar no Conselho da Magistratura. Lembra que a gente falou? 15 dias para a defesa, depois instrução do processo, 5 testemunhas no máximo para a defesa, 5 testemunhas no máximo para a acusação, não sei o que. Depois tem finalização da instrução, 15 dias para o Ministério Público apresentar sua manifestação, depois do prazo do Ministério Público, mais 15 dias para a autoridade investigada apresentar suas alegações finais. Por exemplo, o juiz, o juiz que foi representado, o juiz que provavelmente será punido, esse juiz terá mais 15 dias para apresentar suas alegações finais. Então perceba que o juiz que está sendo investigado para ser punido pelo Conselho da Magistratura, esse juiz ele terá o prazo de 15 dias para apresentar a defesa e no final terá mais 15 dias para apresentar alegações finais. A gente aprendeu tudo isso nos artigos anteriores. Aí aqui, no inciso 3, existe uma complementação dessas informações, porque quando a gente estudou antes, a gente aprendeu lá que os órgãos do Tribunal de Justiça, ou seja, os órgãos de segunda instância, comunicarão irregularidades para que o Conselho da Magistratura apure-as. E aqui no inciso 3 do artigo que a gente está comentando, esse inciso 3, ele prevê a obrigação de as câmaras isoladas, ou seja, a primeira, segunda, terceira e quarta câmaras cíveis isoladas, ou a primeira e a segunda câmara criminal isolada, o dever de eles comunicarem as irregularidades cometidas por juízes, por servidores, por funcionários da Justiça, comunicarem à autoridade judiciária competente, que é o Conselho da Magistratura, comunicar essas irregularidades para o Conselho da Magistratura para que o Conselho da Magistratura instaure ou não o procedimento administrativo disciplinar no âmbito do Conselho. Beleza? Então, não tem muita dificuldade aqui no inciso 3. Vamos para o inciso 4, veja bem. Compete às câmaras em geral, às câmaras isoladas em geral, representar ao Procurador-Geral da Justiça quando em autos ou documentos ou documentos em autos de que conhecer, houver indícios de crime de ação pública. O que significa inciso 4? Também é algo que a gente já tinha visto em outros artigos. Qualquer órgão do Poder Judiciário que tiver o conhecimento de alguma irregularidade que, no seu entendimento, configura um crime de ação penal pública, tem a obrigação de comunicar esses fatos, essas irregularidades, ao chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça, para que o Ministério Público apure essas infrações e, se for o caso, requisite
uma instauração de inquérito pelo delegado, ou se não for o caso, se não for necessário o inquérito, porque o inquérito é dispensável, se não for necessário o inquérito, que o Ministério Público denuncie a pessoa que cometeu a irregularidade, né, apresente uma denúncia, que é a petição inicial da ação penal pública, perante o juiz de primeira instância, ou de segunda instância, ou sei lá qual for o juiz, ou perante o STJ, enfim, ou o STF, depende de quem é a pessoa que está envolvida no crime, né? E aí, para que o Ministério Público apresente a denúncia, aí o juiz, o respectivo juiz, inicia a ação penal ou não. Beleza. Ou então, se o Ministério Público entender que não é caso de crime, peça o arquivamento do caso. Enfim, o que você tem que saber aqui no inciso 4 é que, se for uma irregularidade que também for o caso de crime, por exemplo, corrupção passiva. Corrupção passiva é um crime, né, que poderá ser cometido pelo juiz. E aí, se as câmaras cíveis ou as câmaras criminais, qualquer uma delas, detectarem esse tipo de crime, ou qualquer tipo de crime, dentro do processo que eles estiverem analisando, se eles detectarem um crime praticado pelo servidor, pelos servidores, né, ou pelos juízes, vão comunicar esse fato para o Ministério Público, no caso, para o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça, beleza? Para que seja apurado o crime na forma do devido processo legal, tá? Imagine o seguinte, imagine que a primeira Câmara Civil está analisando um processo, aí verifica que o juiz daquele caso, o juiz cometeu um crime de corrupção passiva. Imagine que as câmaras reunidas se deparam com essa situação e eles resolvem aplicar uma pena de reclusão para esse juiz. Não teve nem denúncia ainda, não teve nem acusação ainda. Eles apenas tomaram conhecimento de um crime, eles têm que comunicar isso para o Ministério Público, porque o Ministério Público, à luz do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, ele é a autoridade que tem a competência ou a função institucional privativa de promover a denúncia nos crimes de ação penal pública. Beleza? Ok. Enfim, vamos passar para o próximo inciso aqui. Inciso 5. Compete às câmaras isoladas em geral mandar riscar as expressões ofensivas ou desrespeitosas encontradas nos autos sujeitos ao seu julgamento. Esse inciso aqui é bem legal, porque imagine que alguém comece a xingar, comece a colocar um monte de palavrão na petição, né? Na petição, no pedido, qualquer manifestação nos autos do processo, as câmaras, né, as câmaras cíveis ou as câmaras criminais que se depararem com essa situação poderão ordenar que se risquem essas expressões ofensivas. Beleza? É bem simples isso aqui. Na verdade, qualquer juiz, qualquer câmara, qualquer um tem esse poder aqui, tá? Beleza. Inciso 7. Compete às câmaras em geral, cíveis ou criminais, resolver as dúvidas suscitadas pelo presidente das câmaras, por qualquer dos membros das câmaras ou pelo órgão do Ministério Público relativamente à ordem dos trabalhos. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, imagine que tem ali 10 processos pautados para julgamento no dia da sessão, e aí o presidente está em dúvida qual é o primeiro, qual é o segundo, e aí o presidente pergunta para tentar tirar a dúvida, aí a Câmara vai se reunir para tirar essa dúvida. Ou então vamos imaginar que o Ministério Público tem uma dúvida de como que vai funcionar a sessão. Ele vai perguntar para as câmaras, né, a Câmara respectiva. Vamos supor que o Ministério Público, Procurador de Justiça, está funcionando, está trabalhando junto com a primeira Câmara Civil. Ele está em dúvida de como é que vai funcionar os trabalhos que vai acontecer na sessão. Ele pergunta para a Câmara e a Câmara responde. Mais ou menos isso que funciona, beleza? Ok, então finalizo aqui os comentários do artigo 52. Daqui a pouco eu volto com mais comentários de outros artigos. Até logo!